Tá iniciando. Eu só quero fazer um trato com vocês. Se cair por algum motivo, se estiver falhando, vocês me avisem, tá? Se der algum delay, aí, alguma coisa aí, não fique esperando, será que é aqui ou é ali? Avisem, porque provavelmente é porque falhou a internet aí, para a gente saber exatamente onde a gente, em que momento a gente tá bom? Então, qualquer coisa, se falhar, me avisa. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Aqui tem tanto a turma de 2020 quanto 2021, né? Sim, professor. Bacana. Então, aproveitem esse espaço aí para se conhecer, para, de alguma forma, um contribuir com o outro. O network de vocês, ele começa aqui. Às vezes, uma pessoa da turma de vocês vai ser o futuro diretor de uma escola, ou então vocês podem desenvolver trabalhos juntos. Enfim, às vezes a gente nem imagina. Vocês estão visualizando aí o PowerPoint? Sim, professor. Sim, né? Então, beleza. Bora lá, então. Deixa eu só colocar aqui no F5, ver se... Pronto, vocês continuam visualizando, né? Sim. Beleza, então vamos lá. Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo Fernandes, está aí meu nome. Para quem conhece também, não altera por causa disso. E a gente começou, né, na aula passada, mas como na aula passada nós estávamos vendo apenas com uma turma, então nós estávamos vendo apenas com uma turma, então eu preferi reiniciar o conteúdo da aula passada e seguir um pouco mais adiante, beleza? Então, para quem esteve presente na última aula, aproveita aí para rever um pouquinho, e quem não esteve, aproveite para conhecer um pouco da nossa disciplina, tá bom? Então tá aí, metodologia de ensino. Aí uma frase só para motivação aí, da Marie Curie, né? Diz assim: um cientista no seu laboratório não é apenas um técnico, é também uma criança colocada à frente de fenômenos naturais que impressionam como se fossem um conto de fadas. Então tá aí para quem não conhece a Marie Curie, ela é famosíssima aí, principalmente nos estudos referentes à radioatividade, né? Ele mexe, eu vou estar saindo para receber o pessoal, tá? Para liberar lá a sala. Então vamos lá. Então aí ela traz uma frase muito interessante, né, que compara a ideia das descobertas científicas como conto de fadas. Assim como uma criança se encanta com conto de fadas e começa a imaginar um monte de coisa, os personagens, os cenários, da mesma forma o cientista ele se encanta no processo de desenvolvimento, de conhecimento, de descoberta. Então tudo isso para ele é algo que vai além da imaginação, e que ele tem que sempre perseguir por meio da imaginação novas descrições a respeito da natureza. Então é interessante isso aí. Isso tem tudo a ver com a nossa disciplina, né? Porque nós estamos sendo formados professores de física, né? Professores de uma ciência. Então, em um sentido meio, vamos assim, meio baseado aí na ideia da Marie Curie, a gente vai ensinar conto de fadas para as pessoas. Como assim? A gente vai ensinar as pessoas a se encantar com o mundo natural, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui eu fiz uma pergunta na aula passada, e eu queria fazer para vocês também que não puderam vir. O pessoal que respondeu, beleza. Mas você pode me responder rapidinho aí, rapidinho aí, a galera de 2020, o que trouxe vocês para a física? Eu quero ser perita criminal, então eu achei que pela física eu teria muitos caminhos para a perícia. Legal. Mais alguém? O que trouxe vocês para a física?
Eu, no caso, era bolsista, então, de física. Aí eu achei bem interessante e resolvi fazer a disciplina em si para ser professora. Ótimo, bacana. Mais alguém aí? Oi? Cortou. Pode repetir? Do fone que tá cortando. Sim. Tudo bem. Então, diga lá. A minha intenção maior em gostar de física começou desde o primeiro ano do ensino médio, que foi as primeiras aulas, a primeira experiência com a matéria, e foi desde aí que eu comecei a gostar. Apesar de eu ter escolhido estudar de fato física, depois de bom tempo a finalizar o ensino médio, né? Mas mesmo assim continua a mesma paixão pela física. Legal, obrigado, viu? Mais alguém gostaria de falar o que trouxe vocês para a física? Que é no mínimo curioso, né? No mínimo estranho, né? Quando a gente encontra alguém, seja mulher, seja homem, que queira cursar física, é uma coisa que não é comum. Então, vocês já são privilegiados de ter essa sensação, esse desejo de querer cursar física. Então, no mínimo curioso a gente querer descobrir o que motivou vocês até aqui. Mais alguém? Não? Tranquilo. Então, da galera que respondeu na aula passada, alguns disseram que foram os livros. Eles começaram a ter leituras diversas no início aí, e isso acabou trazendo eles para o mundo da física. Outras pessoas falaram que foi professores, né? Como alguns de vocês com certeza, né? Sempre tem aquele professor especial que fez a diferença no ensino médio de vocês ou no ensino fundamental, que acabou contribuindo para que vocês gostassem dessas ciências da natureza, né? Em especial a física. Só liberar aqui para mais um aluno entrar. Roberta, seja bem-vinda aí, viu? Então, nós temos aí professor, nós temos aí palestras e cursos, às vezes é por meio de palestras, que são as portas de entrada para a gente começar a enveredar pelo campo científico, né? Às vezes uma palestra de astronomia, uma palestra de cosmologia, por aí vai, que acaba instigando a gente, né? Ou então feiras de ciências. Às vezes a gente tem a oportunidade de participar, seja numa praça, né? Como eu até soube que teve, né? Se eu não me engano, uma atividade em praça aí, com vocês, no campus Salinópolis. Mas, seja em praça ou numa escola, a gente tem, às vezes, a possibilidade de participar de feiras de ciências que nos possibilitam enxergar uma ciência mais prática, né? Então, a gente vê, às vezes, o aluno fazendo experimento, a gente é instigado a fazer observações que, às vezes, numa sala de aula, a gente não acaba não fazendo. Isso acaba instigando muitos estudantes. E uma última coisa é essa aqui, ó. Já ouviram falar do Eduardo? O Eduardo, o apelido dele é Du. Essa é uma última motivação, às vezes, que traz uma pessoa para a física. Aqui o Eduardo, o apelido dele é Du. E ele é nadador. Aqui, ó. Então, ele é o Du nada. O do nada, ou seja, do nada dá essa vontade de fazer física, você nunca esperava, não fazia parte da concepção de vocês, não era sonho de vocês, mas do nada surgiu a oportunidade de fazer física ali e aconteceu. Vocês estão aqui. Tem alguém nessa situação aqui? Do nada deu vontade, do nada apareceu a física na vida de vocês. Tem alguém? Eu, Quem é? a Mayra. Oi, Mayra. Bacana. E do nada, foi assim, a sensação de física apareceu do nada, foi? Conta aí pra gente. Não, foi tipo isso mesmo, foi do nada. Tinha um monte de curso, né? Aí eu olhei, na verdade eu me inscrevi assim, só que eu imaginei que eu não fosse passar, e eu só coloquei. Quando eu passei, resolvi fazer. Isso acontece, isso faz parte, viu, gente? Às vezes, são várias motivações que nos empurram
para física, às vezes as mais estranhas possíveis. E aí é Mayra, né? Isso. No caso da Mayra aí. Então, vamos lá, pessoal. Aqui foi um exemplo que eu trouxe, tinha acontecido na última aula. É um exemplo verídico. Está aí um piso, né? É meu piso aí encharcado, e eu chamo isso de aquário na cozinha. O que aconteceu? Eu coloquei água para encher a garrafa, né? E aí eu esqueci a torneira ligada. Então, eu saí de casa, fui caminhar, fui fazer várias coisas. Quando eu voltei, a cozinha estava encharcada de água. Encharcada de água porque eu deixei, né? Então, eu pergunto para vocês, qual foi o problema dessa situação? O problema foi que eu deixei a torneira ligada. Concorda? E qual é a solução para esse problema? Então, o problema eu deixei a torneira ligada. Qual é a solução para esse problema a partir de agora? Eu vou ter que enxugar essa água aí. Da mesma forma, a educação ela tem diversos problemas. E aqui nós elencamos vários problemas que o pessoal de 2021 selecionou. Por exemplo, um problema que, digamos assim, encharca a educação brasileira, molha a nossa educação, que às vezes gera vários problemas, né? A falta de é um dos fatores que tem proporcionado esse alagamento da nossa educação. Se você... Professor? Oi? Tá travando. Tá travando sua internet. Uhum. Beleza, deixa eu... Melhorou agora? Agora parece que tá tranquilo, mas agora? é quando você começa a falar, trava. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou provisoriamente desligar aqui a minha tela de vídeo e vou deixar só para não ocupar tanto, para não ficar tão... Deixar só eu falando por enquanto, tá bom? Para não ficar muito pesado. Então, vamos lá. Obrigado aí. Se de novo falhar, me avisem, tá? Então, nós temos aí vários problemas na educação que fazem com que ela fique alagada. Um dos problemas é a falta de investimento na educação. Falta de investimento na educação básica. Eu já tive a oportunidade de trabalhar algum tempo na escola pública. E existem escolas que têm uma estrutura excelente, sim. Excelente não, boa. Mas existem escolas que não têm a mínima estrutura. Então, como é que você vai oferecer... É claro que parece estranho o que eu vou falar, mas toda escola deveria ter, no mínimo, um Wi-Fi para que o estudante pudesse acessar pesquisas na hora do intervalo, pudesse fazer leituras, pudesse assistir videoaulas. Toda escola deveria ter internet, né? E a realidade é que são pouquíssimas as escolas que têm. Então, como é que você vai trabalhar um trabalho de física, de ciências, de investigação, se você não tem essa infraestrutura, né? Existe uma falta de investimento na escola. Às vezes não tem laboratório de informática, às vezes não tem um laboratório de ciências, às vezes não tem... Enfim, uma série de elementos que fazem a diferença no processo de ensino. Uma outra coisa que acaba possibilitando esse alagamento da nossa educação é a formação profissional. É isso que a gente está tentando fazer com vocês, uma formação para os futuros professores, é que vocês tenham a convivência com esses problemas e, ao mesmo tempo, reflitam possibilidades de diminuir esses problemas. Se não diminuir, não apenas diminuir, mas propor mudanças significativas que vão mudar o rumo da educação.
tá bom? Então, aí a gente está trabalhando a formação do professor. É por isso que hoje em dia tem a graduação de licenciatura em física. Não é apenas para formar físico. Por quê? Porque de que adianta você fazer um curso de física e você não discutir a respeito da tua futura prática como docente? Se você vai ser formado em física e vai lá para uma aula, vai lá para uma universidade, vai lá para uma escola da aula, como é que você vai fazer tudo isso sem refletir a respeito disso? Então, é isso que a gente está propondo, tanto na graduação, quanto tem várias pós-graduações. Você pode, inclusive, caminhar futuramente para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado, não apenas na física, mas hoje em dia você tem a possibilidade de trabalhar o ensino de física, pesquisas em ensino de ciências da natureza. Por exemplo, hoje a UFPA ela tem um curso de mestrado profissional em ensino de física. Então, você está aí se formando e você vai, à medida que você vai passando na graduação, você vai se apaixonando pelo ensino de física, por que não fazer um mestrado nessa área, entendeu? Então, é importante a gente trabalhar a formação do futuro profissional. Estão me ouvindo aí? Todo mundo tá ok? O áudio está tudo certo? Sim, professor. Tudo ok. Maravilha, beleza. Um outro problema que acaba encharcando a nossa educação é relacionado aos estudos, né? A falta de incentivo aos estudos. Isso é meio maluco, né? Porque se você parar para analisar, hoje em dia, são horas que são gastas, e não tem problema de fazer essas coisas, tá? Mas são horas que são gastas em assistir um filme, assistir uma série, em jogar um game. Não tem problema nenhum, eu faço todas essas coisas. Mas quando você compara tudo isso que é feito em relação à quantidade de tempo que é usado para se estudar, você percebe que a gente tem muita dificuldade para estudar. A gente tem muita dificuldade de fazer pesquisas, de sentar realmente, de parar, de refletir sobre um livro, né? Você vê que hoje em dia poucos estudantes gostam de ler, realmente tem a sensação de ler e gostar daquilo. Mas se você perceber, grandes físicos nas décadas passadas não apenas liam bem, quanto escreviam muito bem. Então você tem aí Carl Sagan, você tem um recente aí que é o Tyson, né? O Tyson, que ele é um astrônomo, ele tem até programa de cursos aí, ele tem vários cursos aí e livros, né? Então você tem o Carl Sagan, por exemplo, ele escrevia ficção. Você tem o Isaac Asimov, né, que escrevia ficção científica. Então você tem vários profissionais da física que conseguiam estender a sua área de atuação por conta dos estudos. Então, eles não ficavam apenas naquela aula que eles faziam ou nas pesquisas que eles desenvolviam, mas eles promoviam algo que além, algo que mexia com a cultura. Então, você tem hoje em dia, por exemplo, filmes e séries que são baseados na ficção científica escrito por um físico chamado Isaac Asimov. Então, você vê como os estudos desses físicos acabou permeando, inclusive, a cultura que a gente vive, a sociedade que a gente vive. Então, é importante, realmente, a gente favorecer estudos, não apenas os estudos dos nossos livros de graduação, mas de tudo. Nós, como futuros profissionais de física, a gente enveredar por outras áreas, beleza? Um outro problema aí é a falta de adaptar à realidade, né? É um ensino que a gente trabalha que não se adequa à realidade do estudante e que não prepara ele para o futuro. Então, você vê hoje, concorda comigo? Deixa eu perguntar uma coisa, e vocês vão me dizer se concordam ou não. Hoje em dia, as pessoas que têm mais dificuldade com as tecnologias são os professores. Concorda comigo? Às vezes, o professor ele tem dificuldade de preparar uma tecnologia, de lidar com o aplicativo do ano. Vocês concordam comigo?
Sim. Sim, mas isso tem a ver com a profissão? Acho que não, né, professor? Tem a ver com com... a profissão, mas também tem a ver com a formação profissional, porque se você consegue formar esse professor de forma que ele consiga ter acesso a essas tecnologias e consiga apropriar essas tecnologias no ensino dele, cara, isso faz muita diferença. Mas isso tem muito a ver com essa falta de... Deixa eu até botar aqui o laser. Pronto. Isso tem a ver com essa falta de adaptação à realidade do aluno. Então, às vezes, o professor ele se preocupa apenas em dar aula dele, mas ele não se preocupa em adaptar isso ao contexto do aluno. Então, aí ele vou dar uma aula de primeira, segunda e terceira lei de Newton. E aí ele usa os mesmos exemplos que tem lá na ficha, ou nos mesmos exemplos que tem lá no livro. Mas, poxa, por que não utilizar os exemplos que tem na própria escola? Por que não falar de temperatura e calor utilizando elementos que você contém ali na escola para você exemplificar, entendeu? Então, isso é adaptar a realidade. E outra coisa, preparar para o futuro. Isso que falta também. Essa ideia de tecnologia, essa ideia de robótica é uma coisa que está aí a flor da pele. E quem é que deveria estar encabeçando esses tipos de minicursos, esses tipos de projetos, esses tipos de aula que envolvam robótica, que envolvam tecnologia, que envolvam futuro, que envolvam computação quântica? Deveria ser nós, os professores de física, entende? Porque isso está muito relacionado com os conhecimentos de física. Só que nós temos essa dificuldade de preparar para o futuro. Então, a gente continua dando aquela aula que não discute os aspectos tecnológicos relacionados e envolvidos. E é isso que é um problema ainda, tá bom? Que está alagando a nossa educação. E, por fim, e penúltimo aí, né, nós temos algumas questões sociais que acabam atrapalhando também. A gente percebe, por exemplo, no exemplo que eu dei no início lá, tem escolas que tem uma internet 5G lá, mas tem escolas que não tem nem internet. Tem escolas que têm um laboratório nível Harvard, mas você vê que tem escolas que não têm sequer um laboratório. Então, isso está muito relacionado às questões sociais. Às vezes, uma escola de bairro, lá no bairro tal, da rua tal, não tem as mesmas condições daquela escola que fica ali no Almirante Barroso, lá no centrão. Então, isso é um problema também que acaba... às vezes, uma escola lá no campo, lá no interior, do ramal do interior, não tem as mesmas condições que uma escola na metrópole. Então, também é um problema que a gente encontra na nossa educação aí. Essa falta às vezes, o estudante anda quilômetros para poder chegar numa escola. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas assim. Andavam quilômetros para poder chegar na escola, pegavam um barco e tal. E, às vezes, o aluno mora ali no lado, ou então vai de carrão lá para a escola e não está nem aí para a aula. Né? Então, são questões sociais. E, por último, aí, questões psicológicas. Tá? Nós temos aí um aumento do índice de depressão, um aumento do índice de ansiedade, outros problemas como burnout, né? Que realmente tem aumentado nos últimos anos, e isso são questões que estão relacionadas com os nossos estudantes. Só para contar uma experiência para vocês, eu tinha um aluno, né, quando eu dava uma aula numa escola aí, e eu dava aula de manhã e de tarde nessa escola. Eu dei uma aula de manhã, e esse estudante estava meio avoado, sabe? Parece que ele não estava na aula. E aí, beleza. Eu fiquei à tarde ali, né? E aí, no período da tarde, eu fiquei no corredor. E quando eu vi, esse aluno estava descendo a escada, chorando. E aí, depois eu perguntei o que estava acontecendo e tudo mais. E ele estava me falando que ele que no intervalo, o pessoal estava tocando uma música e, ao ouvir essa música, ele lembrou do irmão dele, que estava preso, e todas as memórias lá do irmão dele começaram a vir à tona.
E foi por isso que ele não tinha prestado atenção na minha aula. Ou seja, o camarada não está prestando aula, não está prestando atenção na aula de física, não é meramente porque ele não está nem aí. Às vezes, Travou, professor. pronto, voltei. Estão me ouvindo aí? Tudo certo? Sim, professor. Maravilha. Só para a gente finalizar, então. Então, essa é a história que eu estava contando para vocês, desse aluno aí que ouviu o pessoal tocando uma música e lembrou do irmão dele que estava preso. E por conta dessa lembrança, ele não conseguia prestar atenção na minha aula. Então, às vezes, a gente nem imagina o que está por trás daquele comportamento do estudante. Então, é importante a gente ficar atento aí nessas questões psicológicas, que também são um problema que a gente acaba enfrentando e acaba possibilitando esse alagamento aí na nossa educação, beleza? Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Beleza. Para a gente finalizar essa parte aí, eu trouxe aí na aula passada esse físico, né, o Richard Phillips Feynman. O Feynman, ele é muito famoso, considerado aí um dos grandes professores aí de física que já tiveram. E é muito interessante que o Feynman ele vai trazer uma grande contribuição, não apenas para a física, tá? Mas, hoje em dia, por exemplo, a contribuição dele, apesar de ser muito grande na física, ele estudava a eletrodinâmica quântica, ele pegava a eletrodinâmica e tentava adaptar ela para a quântica. E ele vai ser muito importante para a física, mas também depois para outras áreas. Vocês já vão entender por quê. Então, aí o Feynman ele teve uma experiência de vir para o Brasil e ele fazer uma crítica à nossa educação, beleza? A gente já fica assim com o pé atrás, mas é interessante a gente ouvir também, né, a versão de alguém de fora, tá? Você tem aí o QR Code, se você quiser, caso depois você pode acessar você pode acessar colocando seu celular aí na forma de foto e você consegue acessar. Beleza? Então, nesse artigo aí, ó, você vai acessar esse artigo aí se você colocar a sua tela de celular. Tem o artigo completo lá que ele vai explicando como foi a crítica do Feynman para o Brasil. Só para que eu possa resumir ela, ele percebeu que os estudantes graduandos em física, né, eles conseguiam explicar muito bem o fenômeno que estava escrito nos livros. Então, por exemplo, tinha um determinado fenômeno acontecendo, e quando ele perguntava a respeito desse fenômeno, todo mundo respondia exatamente como estava nos livros. E isso acabou instigando eles. Mas quando ele olhava para a janela e apontava para um fenômeno que estava acontecendo lá fora, ele perguntava: alguém me explica isso aqui que está acontecendo? Ninguém sabia explicar. E, curiosamente, o fenômeno que estava acontecendo lá fora era o mesmo fenômeno que eles tinham acabado de explicar. Ou seja, é como se tivesse um divórcio entre
aquilo que é feito nos livros, nas aulas, e a realidade do mundo que está, o mundo que rodeia eles. É como se não tivesse conexão. Então, olha aqueles estudantes de física, eles estavam totalmente desconexos da realidade. Então, como é que, por exemplo, eles iam se formar e iam dar uma aula de física se eles não conseguiam nem compreender que aquele fenômeno que eles tinham decorado lá nos livros acontece na vida real e acontece dessa forma aqui. Então, eles não conseguiam conectar esses saberes, entendeu? Então, isso é muito comum. E é um apelo que eu faço até para vocês. Se vocês estiverem estudando um determinado assunto, uma determinada disciplina, e estão discutindo na aula ali, tentem se perguntar, poxa, o que isso tem no mundo que me rodeia? Qual é a realidade disso? Que exemplo existe disso que eu estou estudando aqui para o mundo que me rodeia? Por quê? Porque quando você faz essa pergunta, no momento em que lá na frente, daqui a 10 anos, você estiver dando uma aula sobre exatamente o mesmo assunto, você vai conseguir pensar a respeito desse mundo que te rodeia, entendeu? E conseguir transformar esse conteúdo para um conteúdo muito mais acessível para o teu estudante. Beleza? Deu para entender mais ou menos a crítica dele, pessoal? Sim, professor. Era como se tivesse um divórcio entre o contexto do estudante e aquilo que ele estudava. A física era como se fosse uma coisa abstrata meramente. Não tinha nada a ver com o contexto da... Então, isso era muito estranho para ele. E aí, o Feynman... Deixa eu até trazer aqui. Deixa eu abrir esse videozinho dele aqui, tá? Deixa eu... Para a gente verificar aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão enxergando aí. Vocês não estão enxergando o vídeo, né? Beleza, deixa eu só compartilhar o vídeo aqui. Vou parar a apresentação e apresentar o vídeo agora, tá? Então, aqui vocês vão ter... O Feynman era ele era muito inteligente, conseguia explicar um determinado assunto, às vezes meio complexo, né? Em uma linguagem que qualquer pessoa conseguisse compreender. E, ao mesmo tempo, fosse instigante de ouvir, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo para vocês de um vídeo em que o Feynman vai explicar algumas coisas aí. Deixa eu só desligar o meu áudio. Para não atrapalhar aqui ele falando, tá? O áudio tá ok, pessoal? Claro que tá. Eu tentei aumentar ao máximo. Acho que esse áudio que realmente é complicado. Deixa eu ver. Dá play aí pra gente tentar ouvir. Beleza. Deixa eu... Peraí que eu tô meio... Onde é que tá a parada aqui? Eu até me perdi aqui. Tanta tela aberta aqui. Peraí que eu vou achar. Achei. Mais ou menos, né? Dá para ouvir mais ou menos? Dá pra ouvir mais, bem fraquinho a voz dele, mas tem a legenda, né, da gente ler. Eu vou ficar em silêncio ao máximo para vocês ouvirem, tá? Deixa eu só desligar o meu áudio.
Então, ele vai falando aí a respeito de qual é a composição química que tem na madeira, né? Da madeira da árvore também. E aí, depois, para me enviar. Beleza, eu vou. Deixa eu colocar aqui. Então, mas você percebe aí que ele tem que ele vai explicando essa relação química, né? E como aí você tem o fogo. Então, primeiro que ele fala com um certo entusiasmo, né? Segundo que ele fala com um certo mistério. Ele não deixa você... ele deixa você... Tem uma hora que ele fala assim, de alguma forma, de não sei lá como, ou seja, ele não explica. Ele faz tu usar a tua imaginação. Então, nesse momento em que você usa a tua imaginação, tu faz com que o teu estudante ele comece a tentar exercitar a imaginação para aquilo, entendeu? Então, é interessante como ele vai fazer isso, ele vai fazendo isso. Como ele vai falando com o carbono e o oxigênio, você tem uma atração entre eles, e aí você tem, só que às vezes é como se fosse um buraco, né? É como se fosse um skate, né? Que você faz com que ele desce, só que às vezes aí ele desce, o skatista, e depois o skatista sobe. Só que o skatista, às vezes, ele volta, ele desce, sobe, né? Só que aí, se você for com uma força muito grande, você faz com que o skatista ele atravesse, né? Ele consiga ir para o outro lado ali. Então, a mesma coisa é isso. Ele está falando que, às vezes, tem uma ação que é tão grande que faz com que o oxigênio e o carbono, né? Se choquem todo, e isso faz com que se juntem, se atraem, isso faz com que isso gere um choque no outro, que vão se atraindo, então você vai ter uma catástrofe. Ou seja, várias atrações entre carbonos e oxigênio, pá, e aí você tem o que ele chama de fogo. Se você for ver depois esse vídeo, é interessante que ele não para aí. Aí depois ele vai falar da árvore, depois ele vai falar do sol. Então ele vai aumentando o nível de complexidade. Então, vê se isso. Ele está falando da física do fogo, mas não apenas restrito a isso. Ele começa a aumentar o nível de complexidade, de imaginação de quem está ouvindo. Vou deixar rolando. Eu deixei o link aí. Vou liberar vocês aí 2 minutinhos para quem quiser assistir o link, beleza? E aí em 1 a 2 minutos, a gente volta aí. Então, como a gente já assistiu até o minuto em 22, você pode assistir adiante, se você quiser, tá bom? Quem não puder assistir agora, eu vou deixar rolando aqui para a gente assistir um pouquinho mais, beleza?
Olha que interessante, ele está comparando o tronco como se fosse uma espécie de sol. Pelo fato de que é por meio da atividade solar que possibilita essa união entre o carbono e o oxigênio. E olha como ele vai finalizar aí, tá? Olha como ele vai finalizar. Espera aí, vamos lá. Vou repetir a pergunta. Entendeu? Interessante, né? Como ele terminou com uma pergunta para deixar com que o telespectador dele pudesse ficar ainda mais instigado. Então, isso é um pouco... Isso meio que contraria a nossa própria forma de pensar e ensinar física, né? E quem é que, em sã consciência, vai terminar uma aula de física com uma pergunta? Já que a física é uma ciência exata em que a gente tem que ensinar o camarada a ter a resposta certa para aquele determinado problema. Mas ele está, de maneira inicialmente simples, complexificando, digamos assim, a percepção de quem está ouvindo ele. Porque ele começa falando de oxigênio, vai aumentando, fala de madeira. Vai aumentando, fala de árvore. Vai aumentando, fala da energia solar. E vai aumentando e pergunta uma coisa que ele não responde. E beleza, e por que o Sol é mais quente? Então, para você observar aí como, de fato, ele, numa pequena entrevista, ele consegue falar muita coisa a respeito de física. Né? Bora retomar. O que vocês acharam do vídeo? Já conheciam o Feynman? Sim, professor, eu conhecia justamente por esse negócio de educação que ele tem, né, além da física, claro. Esse negócio de gesticular, eu acho muito legal no sim, o Feynman, ele tem uma didática, né, muito boa. Né? Sim. E a gente perde muito esse negócio dos movimentos, né, no online. Fica até meio... Sim. Cara, os movimentos são cruciais. Tu vê que, por mais que o áudio estivesse baixo, mas vocês conseguiam entender o que ele estava fazendo, às vezes, só pelo movimento que ele fazia. Aquele negócio da mão daí e voltando. Aquilo tudo por meio da articulação. Então, uma coisa vai contribuindo com a outra. Né? Para vocês terem uma visão dessa de... É interessante ter essa visão de fora. Analisar um professor do lado de fora, né? Deixa eu agora pegar aqui... Deixa eu voltar a apresentação ali. Alguém quer mais comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa aí a respeito? Não, professor. Não, tranquilo. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir, que eu não estou achando mais. Cadê a minha... Meu PowerPoint? Achei. Sim, bora voltar então. Então, aí você tem aí essa... ele considerado como um exímio professor, né? Professor da graduação de Física e tal. E aí você tem a crítica que ele fez, né? E é interessante que a gente vai só abordar aqui uma reflexão que ele faz a respeito de como estudar. Essa técnica que ele desenvolveu é utilizada por vários outros campos, viu? O pessoal da educação, da filosofia, de tantas outras áreas, utiliza a técnica do Feynman para aprender, para estudar. E como é a técnica dele? A técnica dele é basicamente isso aí. 4 passos, né? A princípio, você primeiramente escolhe um assunto que você quer estudar. Sei lá, por exemplo, mecânica quântica. Você vai estudar esse assunto. Esse é o primeiro passo. Escolheu. Aí você vai explicar... É claro, nesse momento da escolha do assunto, você vai tentar
estudar o máximo que for possível, acumular conhecimento a respeito desse conteúdo. Então, você vai assistir videoaula, de preferência, pessoal, de preferência evitando ficar apenas em um formato. Pegue livro, mas também pegue uma videoaula, mas também pegue um podcast, mas também pegue como é que a mecânica quântica é tratada na literatura, como é que a mecânica quântica é tratada nos filmes, nas séries e por aí, para você ter uma visão geral a respeito daquele tema. Você vai escolher esse assunto. Segundo passo, você vai explicar para alguém esse assunto. Só que, claro, você não vai explicar como se fosse para o seu professor de mecânica quântica. Você vai explicar para como se fosse, sei lá, a sua mãe, o seu sobrinho, o seu filho. Tá? E você vai explicar a respeito da mecânica quântica. Esse é o segundo passo. No momento que você vai explicando, você vai para o terceiro passo. Que você vai identificar que, mesmo com todo o estudo que você fez, você não vai conseguir explicar bem algumas coisas. Então, você vai identificar... Aqui, ó. Eu estou falando sem apontar, né? Então, você vai escolher o tema, depois você vai explicar para alguém sobre isso, e aí, nesse momento de explicação, que você vai identificar quais são as falhas na sua explicação. Porque, geralmente, quando você falhar em um ponto, é porque aquele ponto não ficou tão claro para você. Ou você não compreendeu o assunto, ou você não tentou simplificar ao máximo aquele assunto para conseguir explicar para alguém. Então, você vai identificar a falha, aí você vai rever esse assunto, quarto passo. Você vai rever o assunto, se aprofundar nele, e não apenas isso, você vai simplificar a explicação dele. Mas simplificar de forma que até uma criança conseguisse entender. Imagina você explicar para uma criança a respeito de mecânica quântica. Só que isso é possível, mas para que você consiga isso, você tem que fazer esse ciclo. Escolher o assunto, se aprofundar nele, de várias formas, tentar explicar, identificar as falhas, rever e simplificar, aí volta ao ciclo. Aí você retoma todos os passos. Quando você revê e simplifica, você vai buscar novas formas de conteúdo daquele mesmo assunto que você está falando. Aí você vai explicar para alguém esse assunto agora já mais reformulado, né, para uma linguagem que essa pessoa consiga entender. Aí você provavelmente vai identificar outras falhas, talvez um ponto ou outro ainda não tenha ficado tão bem explicado. Aí você vai rever e simplificar, deixar esse conteúdo perfeito, para que qualquer um consiga entender. Aí, de novo, você vai se aprofundar, pá, aí você vai explicar para alguém de forma que esse alguém consegue compreender perfeitamente. Aí você já não vai mais identificar falhas. Você conseguiu explicar perfeitamente um determinado assunto. É claro que a forma como um de vocês vai explicar talvez possa ser diferente da forma como o outro vai explicar. Talvez possa ser diferente da forma com que eu vou explicar. Mas a questão o importante é que você consiga explicar e a outra pessoa consiga compreender aquilo. Beleza? Então, isso é uma técnica chamada técnica Feynman. Você consegue encontrar diversos livros que citam isso, diversos vídeos que falam disso, artigos que também mencionam isso. É uma técnica que ele desenvolveu para que a gente pudesse estudar bem, né? Então, a partir daí, eu quero quase encerrar, né? Que aqui está aqui, ó, slide 7 de 8, é o penúltimo slide. Eu quero propor para vocês, né, uma atividade. Vamos ver o que mais tem aqui. Eu quero propor uma atividade. A atividade é o seguinte. Eu quero que vocês façam por escrito, tá, uma lauda de um determinado conteúdo. A gente já vai definir qual é esse conteúdo, tá? Mas eu quero que vocês façam por escrito uma lauda. Uma lauda é uma página. Tá? Vocês vão explicar esse determinado conteúdo, mas explicar de forma que uma criança consiga entender. Tá? A gente pode escolher um assunto de física. Tá? E aí a gente vai explicar, vocês vão me entregar esse material por escrito. Tá? Esse é o primeiro ponto da atividade. Primeira parte da atividade. A segunda parte, vocês vão ter que me entregar um desenho mental. Vocês sabem o que é desenho mental, né?
Mesma coisa que o mapa mental? Como se fosse um mapa mental, em que a gente consegue... Inclusive, eu mandei para vocês um mapa, como se fosse um mapa mental, lembra? Na aula de didática. Não, de didática não, Foi didática? Não. A gente trabalhou a história da educação numa aula que teve, não foi? Sim, só que... Ou não, essa da outra turma, 2019? Não, a mesma turma. Mesma turma, né? Então, fiz um mapa mental ali para vocês e que fazia todo o processo. Deixa eu até mostrar, vou já mostrar para vocês, tá? Mas eu quero que vocês tragam, primeira coisa, uma coisa escrita, explicando para uma criança o tema que a gente já vai definir, um desenho desse mesmo tema, você vai explicar primeiro por escrito, forma de redação, de preferência, sem usar equação. Mas eu quero que vocês falem, eventualmente, de equações. Mas eu quero que vocês transformem essa linguagem matemática em formato escrito. Quero ver como é que vocês conseguem fazer isso. Tá? E aí eu quero também que vocês façam um desenho mental explicando esse conteúdo. E, por fim, eu quero que vocês, na próxima aula, expliquem. Cada um vai ter aí em torno de 2 a 5 minutos para me explicar esse determinado conteúdo, beleza? Já para a próxima aula, né? Isso, essa parte da explicação já é para a próxima aula. Então, vocês vão ter de 2 a 5 minutos, não é muito longo, tá? De 2 a 5 minutos para explicar. Mas é claro, gente, vocês não vão explicar como se fosse para mim, como se fosse para o colega, como se fosse uma pessoa que não compreende nada de física. Uma pessoa que é uma criança, por exemplo, tá? Mas que é muito curiosa, que está pronta para ouvir vocês. Então, vocês vão elaborar uma explicação desse conteúdo para essa criança. Tudo bem? Deu para entender quais são as partes? É uma coisa escrita, uma coisa desenhada na forma de mapa mental. Você vai explicar por meio de desenhos. E você vai explicar aqui, na próxima aula, você falando. Beleza? Tá ok? Professor? Diga. Essa parte escrita e o mapa mental, o desenho aí, que o senhor falou, não precisa ser na próxima aula, é isso? Necessariamente. Olha, a gente tem até 8h10, né? Essa parte escrita e parte desenhada já pode ser iniciada agora. Mas eu vou antes só mostrar um negócio para vocês aqui, tá? E aí depois eu já deixo liberado para vocês iniciarem. Tá? Agora, uma coisa é certa, pessoal, só explicar para vocês. Para você explicar bem, você vai ter que pensar a respeito do tema, você vai ter que escrever. Então, na verdade, tudo isso é a mesma coisa. A única diferença é que aqui você vai usar a parte escrita. Aqui você vai usar a parte da sua imaginação, você vai desenhar. É claro que você não precisa fazer os desenhos, caso você não queira. Você pode pegar desenhos que já tenha na internet. Você só vai colocar o processo de uma figura para outra, tá? E aqui você vai fazer a mesma coisa que você fez antes, só que aqui por meio do desenho, aqui por meio da escrita, aqui por meio de uma explicação, tá? Então, eu já vou liberar vocês para vocês iniciarem esse processo de escrever pelo menos uma lauda ou de procurar pelo menos as imagens que vocês vão utilizar. E aí, na próxima aula, a gente continua isso aqui e já parte para os momentos de explicação. Tá? Pode ser qualquer assunto. Não, pois é, aí a gente vai definir o assunto. Tá? Eu queria um assunto que, inclusive, tivesse... que fosse para dificultar mesmo, para ver como é que vocês iriam se virar. Tá? Física quântica logo. Uma boa. Não, mas aí, cara, eu vou propor para vocês... Tá todo mundo ouvindo aí, para depois não falar? Tá todo mundo ouvindo, né? Sim, professor. Beleza. A proposta é, vamos trabalhar a segunda lei de Newton. Por que eu estou escolhendo a segunda lei de Newton? Porque propositalmente, isso, obrigado.
propositalmente, a segunda lei de Newton, ela tem uma equação ali, né? Força resultante, né? Uma das formas da segunda lei de Newton, né? Uma das formas que advém da segunda lei de Newton é que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa é uma das consequências, né, da segunda lei de Newton. Não é a segunda lei de Newton, mas é uma das consequências. Então, eu quero saber como é que vocês iriam explicar para uma pessoa que não é da física isso por escrito. Vocês não precisam explicar a equação toda, não. Eu quero que você explique a segunda lei de Newton. Professor, mas Se não usar a equação também, tá de boa. Se não precisar usar. Não, não é para usar a equação nessa parte aqui. Beleza. Essa parte aqui é escrita. Eu quero que vocês escrevam a respeito. Como vocês explicariam essa segunda lei de Newton? É claro, gente, que vai ter momentos em que você, antes de você falar da segunda lei de Newton, você vai ter que, pelo menos, citar quem é Newton e que ele tem outras leis, né? Mas é claro, você não vai fazer a lauda toda sobre isso. Você só vai citar, por exemplo, em um parágrafo, o Newton é fulano, é tal, 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 claro, explicando para uma criança, né? E ele tem três leis. Hoje eu queria te explicar a segunda lei. Aí você vai explicar a segunda lei de Newton. Tentar. Eu sei que é difícil. Até para mim, eu já estou pensando aqui, como é que eu explicaria isso? Aí você vai tentar, tá? E aí depois você vai fazer um desenho, um mapa mental, explicando a respeito disso. Aí nesse desenho, se você quiser, você pode usar elementos de equação, porque é desenho. Você vai escolher, beleza? E aqui você vai, na próxima aula, caso não, claro, provavelmente não vai dar tempo de vocês me entregarem esse desenho e esse escrito aqui, mas vocês já podem começar daqui a pouco. Mas na próxima aula vocês me entregam, tá? Um resumo escrito, um desenho com mapa mental, e aí na próxima aula vocês vão me explicar, tá? Em 2 minutos apenas, como se eu fosse uma criança. Tá? Aí todo mundo explica sobre a segunda lei de Newton. Sobre a segunda lei de Newton. E é claro, eu queria fazer um trato com vocês, beleza? Pode ser que um de vocês observem o outro explicando uma coisa e queira adaptar a sua explicação. Poxa, eu vou falar disso porque isso aqui é interessante, no meu não tinha. Eu quero pedir para vocês, evitem fazer isso. Eu quero que vocês expliquem como se fosse... Imaginem uma criança, um adolescente, e vocês vão explicar para ele. Não precisa a explicação de um ser igual ao do outro. Na verdade, é desejável que não seja. Vocês vão escolher quais são as partes as partes que vocês vão selecionar. Você não precisa explicar toda a segunda lei. Você vai selecionar as partes, porque não vai dar tempo de você explicar tudo. Tá? E aí eu queria até perguntar uma coisa para vocês. Tá? Vocês acham interessante fazer da segunda lei ou seria interessante fazer logo das 3? Mas como a gente dividiria? Ou faz todo mundo das 3? O tempo seria o mesmo. A lauda, uma lauda continuaria sendo uma lauda, tá? Só que vocês iam tentar explicar da maneira mais sucinta possível. Se for as 3 leis, as 3 leis. Se for apenas a segunda, da forma escrita. Prefere só a segunda? Eu sim. Beleza, então. E o restante? Professor. Vamos fazer uma votação aí. Tanto faz. Tanto faz. Tem como você explicar mais uma vez que a minha internet caiu, não consegui ver. Vou explicar, nada. Sim. Qual é o teu nome? Rômulo. Rômulo? Vou explicar. Olha só, Rômulo. A atividade é o seguinte. Então, eu vou seguir a sugestão da nossa colega lá, tá, gente? A gente vai trabalhar. A atividade é o seguinte. Baseado nessa perspectiva aqui do Feynman, que você vai escolher o assunto, explicar para alguém
identificar as falhas na explicação e rever e simplificar essa explicação o máximo possível e repetir isso até que a sua explicação fique bem, Rômulo, você vai fazer essa explicação para mim por escrito. Como se estivesse explicando para uma criança. Uma lauda, uma página apenas. Você vai explicar a segunda lei de Newton. Por escrito. Sem equação, gente. Sem matemática. Nessa parte aqui. Mas como se fosse uma criança. Não vai colocar lá de a derivada da... Que ele não vai entender. A não ser que você explique isso, tá? Se você quiser. Era mais de uma lauda, né? Você pode escolher o que você vai explicar, mas desde que seja a respeito da segunda lei. Aí, na segunda parte, Rômulo, você vai desenhar, fazer um mapa mental. Ou seja, você vai pegar várias imagens e colocar determinadas setas que represente uma explicação para uma criança por meio de imagens. Você vai explicar a segunda lei, não de forma escrita agora, nessa aqui, de forma desenhada. E, por fim, na próxima aula, vocês já vão me entregar a parte escrita e a parte desenhada. E, em seguida, cada um vai ter de 2 a 5 minutos para fazer essa explicação da segunda lei de Newton. Lembrando, pessoal, não para um professor, não para um estudante de física, para uma criança. Você vai explicar a segunda lei para uma criança. Dica: sigam a orientação do Feynman. Escolha o assunto, segunda lei. Explica. Testa na sua casa, explica para alguém. Se a tua mãe não entendeu, se a tua avó não entendeu, se o teu vizinho não entendeu, é porque não está bem explicado. Você identifica as falhas e revê e simplifica até ficar perfeito. Claro, tá? Até ficar o mais perfeito possível. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Beleza, professor, entendi, obrigado. Beleza. Só para... Não vai dar tempo de a gente... Vai dar tempo. Daqui a pouco a gente inicia, né? Libera vocês para vocês iniciarem. Mas eu queria antes só mostrar o último slide aqui. Eu gosto de sempre tentar trazer alguma coisa para a gente refletir e finalizar. Beleza? Aqui tem um texto da Cecília Meirelles, né? Então, a gente começou falando do alagamento da educação. Vários problemas que tem na educação, né? E como a gente poderia solucionar. E a gente vai refletir nesse texto aí, as meninas da Cecília Meirelles. Preste atenção. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, uma que se chamou Carolina. Mas a profunda saudade é Maria. Maria, Maria. E dizia com voz de amizade, bom dia. Esse poemazinho aí é interessante porque tanto a Arabella quanto a Carolina, elas faziam alguma coisa. E a Maria, ela só dava bom dia, sorria e bom dia. A Arabella abria a janela, a Carolina a cortina. A Arabella, ela era a mais bonita de todas, cheia de beleza. A Carolina, a menina mais sábia, intelectual, né? Todo mundo respeitava ela. Mas a Maria, ela apenas sorria e dava bom dia. No final das contas, para o eu lírico, para quem está escrevendo aqui, de todas elas, uma se chamava Arabella, uma se chamou Carolina. Está no passado, né? Mas a profunda saudade, ou seja, aquela que continua presente, apesar de não estar mais presente, aquela que marcou até o agora, o eu lírico, né? É Maria, que dizia com voz de amizade, bom dia. Por que eu estou trazendo esse texto aí? Que você pode escolher ser um profissional da educação igual a Arabella, que faz alguma coisa, ou a Carolina, que faz alguma coisa,
ou a Maria, que não apenas faz alguma coisa, mas ela se envolve plenamente com aquilo, porque ela dá bom dia. Se não tivesse Maria, não ia ter bom dia entre Arabella e Carolina, nem entre o eu lírico. Ninguém ia ouvir bom dia, porque elas não deram bom dia. Elas só estavam fazendo a atividade delas, só estavam ali ganhando o salário delas, trazendo para a nossa ideia, tá bom? De educação. A Maria não, ela estava presente, ela estava disposta a sorrir e dar bom dia, a fazer a diferença naquele dia. A Arabella, ela era muito bonita, ela tinha uma aparência. Você pode sair da sua profissão com uma aparência bacana. O cara é professor, é educador, legal. Ou você pode ser uma grande intelectual, né? Aquele professor que tem um pós-doc, que é reconhecido por todo mundo. Ou então, mesmo que não tenha pós-doc, mas ele é reconhecido na área dele, na escola dele. Todo mundo, quando ele abre a boca, todo mundo se cala porque é sábia. Mas a Maria, ela não era reconhecida pela aparência dela, nem reconhecida pelo nível de intelectualidade que ela tinha. Mas ela era reconhecida pelo fato de ela sorrir e dar bom dia. E, por fim, aqueles que vão fazer a diferença na educação, aqueles que não vão ficar no passado, são aqueles que realmente estão dispostos a sujar um pouco as mangas em prol de mudanças. São aqueles que, se a gente pudesse voltar no início dos slides lá, é aqueles que vão pegar a cozinha encharcada, vão pegar um monte de pano e vão molhar as mãos para tentar enxugar. Então, a gente pode ou abandonar o barco e, não presta, não dá, não tem infraestrutura, já era. Ou a gente pode pegar os panos que forem necessários e enxugar os problemas que a gente tem na nossa educação e propor novas possibilidades, novas mudanças. Ou seja, por mais que tenha dificuldades, falar com uma voz amigável todos os dias. Bom dia. Beleza? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês aí em relação à nossa profissão, tá bom? Como a gente tem cerca de 19 minutos, eu vou só abrir para perguntas e comentários, reclamações também, quem quiser. E depois disso, eu vou deixar liberado aí para vocês darem print na tela. E quem quiser deixar preparado, planejado para vocês iniciarem aí esse escrito, esse desenho. Eu sei que vocês têm aula daqui a pouco, né? Vocês podem começar amanhã, por exemplo, caso queiram, tá? Desde que na próxima aula... quando é para a nossa próxima aula, pessoal? Desse assunto só na segunda, professor. Tem na segunda e na terça. Na segunda. Na segunda e quarta. Não, eu digo a nossa aula de metodologia. Segunda-feira. Então, pronto. Olha, vocês têm aí praticamente quinta, sexta, né? Para organizarem a parte escrita e a parte de desenho e já se prepararem para a explicação, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário, alguma sugestão, alguma reflexão aí sobre tudo isso que nós vimos? Fiquem à vontade. Professor, o trabalho que no caso vai ser a escrita é para fazer por Word ou para fazer escrita mesmo no caderno e enviar por imagem, sei lá. A parte escrita pode ser pelo Word, tá bom, Ingrid? Ok. Você pode fazer pelo Word, sim. Tá ok. Deixa eu só tirar aqui para... E esse mapa mental? Como, Priscila? E esse mapa mental? O mapa mental é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tem que ser só uma página ou pode ser mais de uma? É isso que eu queria saber. É incluído na Não, página é uma página à parte. Uma página à parte.
Tá? É uma página à parte. É igual isso aqui, né? Aquele que eu mandei para você. Deixa eu ver aqui. E só uma dúvida, professor. Diga. A gente vai depois apresentar isso em aula ou basta enviar para o senhor? Na próxima aula vocês trazem para mim, tá bom? Certo. Na próxima aula. Que é na segunda, né? Se não me engano. Que é na segunda, exato. Deixa eu só tirar um print aqui. Mais algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa relacionada ao que a gente discutiu aí, pessoal? Agora o senhor vai mostrar um exemplo, né? Tá, então tá aqui, ó. É aquele que eu mostrei para vocês lá no grupo. Deixa eu pegar aqui, fazer a apresentação de slide. Cadê a parada? Tá aqui. Então aqui, nós temos aqui esse exemplo aqui, né? Estão enxergando? Que eu mandei na aula que a gente teve de História da Educação, né? Eu fiz um aparato geral aí. Então tá aqui, aquela ideia. Estão enxergando, não estão? Sim, professor. Então aqui tá aqui o conceito, né? Que a gente trabalhou bastante. A educação era conduzir para fora. Aí a gente falou sobre os gregos e tal. Então você percebe que aqui eu estou focando mais nas imagens. Então, eu estou colocando o olhar de um grego, a parte da religiosidade que a gente falou lá dos hebreus, né? Eu poderia colocar setas aqui para falar que eles estão com os romanos depois, né? Os romanos estão no império ali. Então, eu poderia ter feito muito diferente mas é mais ou menos assim, não assim, tá? Mas é mais ou menos essa ideia de vocês usarem imagens. Vocês podem pegar imagens no Google, vocês podem pegar imagens de Canva, imagens de vários aplicativos que tem. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, olha, pessoal. Cadê? Imagem e legenda curta, né? Ser mais direto possível. Imagem da quê? Imagem e legendas curtas, para ser o mais direto possível. Isso, imagens e legendas curtas. E se vocês quiserem o mínimo de legendas possível para esse caso, porque a gente vai trabalhar mais a parte de ilustração. Prestem atenção aqui, ó. No próprio PowerPoint, eu tenho essa opção, ó. Estão enxergando aqui a minha seta? Estão enxergando a seta? Meu mouse? Sim. Animações? Inserir. Quando eu coloco inserir, eu tenho a opção de colocar ícones. Olha só as tabelas de ícones que aparecem para mim, por exemplo. Tem vários aqui. Então, eu posso pegar, por exemplo, um ícone, sei lá, de um carro, porque eu quero, sei lá, usar um carro como exemplo. Eu coloco essa parada aqui, ó, inserir. Vai aparecer o carro. Pronto. Pronto, eu acabei de... Não precisei de nenhum tipo de aplicativo específico. É interessante vocês sabem mexer com o aplicativo, mas a gente vai ter momentos para fazer isso. Agora, vocês podem fazer o mais básico possível. Você tem um carro aqui. Tá? Aí, mas não tem imagens aqui nessas opções de ícones aqui. Eu até procurei, mas não tem. Vai ter ilustrações, tá? Tem adesivos e por aí vai. Não tem. Poxa, pega um do Google, tá? De preferência, coloca assim, vetor. Coloca o nome da imagem e diz vetor. Por quê? Porque vai aparecer igual essa aqui, ó. É uma imagem que vai estar em branco aqui. Ela não vai ter uma paisagem atrás dela. Fundo transparente. Né? Um fundo transparente. Então, aí você consegue montar as suas coisas, você consegue montar os seus mapas mentais. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui. Ó. Agora, um exemplo mais profissional, né? Que não seja o meu. Mas tem vários mapas mentais aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não vou pegar de física o pessoal não usa muito ilustração. Deixa eu pegar uma ilustração aqui. Isso pode até ajudar vocês no momento dos estudos, quando vocês estiverem desenvolvendo resumos e tal, vocês podem utilizar mapas mentais. Está aqui, ó. Acabei de pegar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui, esse exemplo aqui.
Pronto, você tem aqui um... Qual é a ideia? A gente consegue identificar a ideia só pelo desenho. Você tem uma saúde aqui, ó. A saúde do coração, a saúde do interior da pessoa tem a ver com condições espirituais, tem a ver com a medicina, tem a ver com aquilo que ela come, food, tem a ver com a própria genética. Às vezes a pessoa desenvolve problema na saúde pela genética dela. A atividade física, né? E atividade física, por sua vez, está relacionada com o sono, com a atividade desportiva, com não ficar fumando aí aleatoriamente. Também tem a ver com atividades ao ar livre, né? Naturais. A medicina, por sua vez, ela tem a ver com consultas, com você tomar as vitaminas adequadas. Atividades espirituais tem a ver com Deus, mood, eu não sei o que é mood, mas Deus, né? Love, amor. Você ter hobbies, né? Você fazer coisas além de apenas isso, tudo isso tem a ver com saúde. Então, você acabou de ver um mapa mental simples, que uma pessoa, mesmo não compreendendo tudo isso aqui, consegue entender. Então, é isso que eu quero de vocês em relação à segunda lei. Usem a criatividade, tá ok? Alguma dúvida? O que acharam da aula de hoje? Tudo certo? Tudo beleza, foi legal, sim. Isso, Camille, teste a sua irmã de 8 anos. Maravilha. Que bom ter uma cobaia, né, em casa. Isso é maravilha. Então é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima aula aí. Eu queria só pedir, por gentileza, se vocês puderem, né, claro, façam uma lista para mim. Eu ainda não estou 100% ativo, né, no sistema da UFPA, então ainda não estou com a lista de vocês. Se vocês puderem colocar o nome de vocês, pode ser no chat, não tem problema. Coloque o nome de vocês aí para que eu tenha a listagem mais ou menos de uma frequência aí de quem esteve presente, beleza? E aí na próxima aula a gente se encontra. Vou liberar hoje 8 horas, para vocês tenham 20 minutos aí para tomar uma água. Quem não pôde fazer um lanche aí, uma janta para a próxima aula. Aula de que vocês têm agora? Nós não temos aula hoje. Acho que de nada. É só a sua mesmo. É um livro, né? Tudo bem, coloquem o nome de vocês. E aí eu já uso como listagem, beleza? E é isso, pessoal. Quem colocou o nome pode ficar à vontade, tá bom? Na próxima aula a gente se encontra aí. Grande abraço. Olá, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Buenas noches.